Vamos lá, galera do segundo ano, tudo bem? Página 8, questão 1. Vamos lá. A seguir são apresentadas algumas informações importantes acerca de processos termodinâmicos envolvendo um determinado gás ideal. A energia interna U do gás depende unicamente de sua temperatura absoluta. A variação de energia interna ΔU do gás pode ser dada por variação de energia interna, é a quantidade de calor menos o trabalho realizado. Tá? Aí está escrito exatamente isso aí, né? É só que a quantidade de calor é absorvida ou cedida e o trabalho é realizado sobre ele ou por ele. O trabalho realizado pelo gás ao se expandir é igual à área sobre a curva correspondente no correspondente diagrama de pressão versus volume. Analise agora a seguinte situação. Um gás ideal de N mols encontra-se no estado termodinâmico 1. Tá aqui, ó, estado termodinâmico 1. Tá. A partir desse estado, pode-se passar para um dos dois estados 2 ou 3. Por uma transformação isovolumétrica ou isobárica, ou seja, acontece uma coisa ou outra, absorvendo do meio externo, respectivamente, 1.200 calorias ou 2.000 calorias. Então, peraí, olha só. Se liga. Quando o processo é isovolumétrico, absorve do meio externo 1.200 calorias. Quando o processo é isobárico, absorvendo 2.000 calorias, porque o segredo é essa palavra aqui, ó, respectivamente. Lembrando que a gente ainda nem leu o comando, né? Mas provavelmente essas informações são importantes. O diagrama a seguir ilustra essas transformações, bem como uma possível expansão isotérmica do gás entre os estados 2 e 3 ao longo de uma curva abaixo da qual a área correspondente é 1.200 calorias. Olha só, se liga. Ele fala de curva abaixo com a área e aqui também, ó, o trabalho é realizado ao se expandir. Então, provavelmente, essas informações aqui, ó, elas são importantes, sim. Vamos ver o comando. Utilizando essas informações e os dados fornecidos, complete os quadros em branco na tabela seguinte, apresentando os valores de Q, W e ΔU, ou seja, quantidade de calor, trabalho e variação de energia interna, correspondentes a cada uma das transformações citadas. Vamos lá, então se liga. A gente tem primeiro, do 1 para o 2, a gente tem o isovolumétrico. Isovolumétrico, a quantidade de calor que absorve é 1.200 calorias. 1.200 calorias. O trabalho aí é zero, porque é uma transformação isovolumétrica. E a variação de energia interna é só o que sobrou, né? Porque se liga, olha só a fórmula que a gente tem que usar aqui, ó. A variação de energia interna eu estou procurando aqui, ela está aqui, ó. A quantidade de calor foi essa, o trabalho é zero, então o que sobrou foi o próprio 1.200. Beleza, tá tudo em caloria, hein? Agora a isobárica, pressão constante. Quando a pressão é constante, você tem que, igual a questão anterior, trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Variação de V, tá? Não é de U. Cuidado. Então vamos lá. O que ele absorveu foi, na isobárica, 2.000 calorias. Beleza. Agora o trabalho realizado foi esse aqui. Ele não coloca nenhuma informação nem sobre a pressão, nem sobre o volume. Então, coloca pressão vezes a variação de volume. Tá? E a variação de energia interna? Mesma coisa aqui, ó. Vai ser variação de energia interna é igual a quantidade de calor, que nesse caso é 2.000, menos o trabalho, que nesse caso é P vezes ΔV. Então, a variação de energia interna vai ser 2.000 menos pressão vezes variação de volume. Agora a isotérmica, que é o lance.
A isotérmica, ele diz que a quantidade de calor absorvida é 1.200, desculpa, 1.100, está escrito aqui, ó, 1.100. E no processo de isotérmico, o trabalho realizado, ele é todo convertido, né, a quantidade de calor para o trabalho. Porque não há variação de energia interna. Por quê? Porque olha o que diz na primeira alternativa. A energia interna depende da temperatura. Como o processo é isotérmico, a temperatura é constante, então o ΔU, que depende da temperatura, vai ser zero. Por consequência, o trabalho também vai ser 1.100. É um exercício mais teórico do que de conta.